4h33, de volta com o Pan News Opinião aqui na Jovem Pan News Paraná para falar de pesquisa Genial Quaest que foi divulgada nesta semana, mostrando que os dois líderes nas intenções de votos nos cenários estimulados, quando então ali são apresentados, né, os nomes aos entrevistados, mas também nos espontâneos, quando a pergunta é feita de bate-pronto, qual é o seu candidato ali, enfrentam altos índices de rejeição. Então, claro que estamos falando ali dos líderes da pesquisa no cenário nacional, que estão polarizando ali essa disputa nas pesquisas de intenção de voto nesse momento, o presidente Lula, do PT, e o senador e pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Ambos apresentam menções negativas de mais da metade dos eleitores ouvidos no levantamento. Neste cenário polarizado, o eleitor se vê dividido entre votar no candidato preferido ou escolher então uma opção para tentar impedir que o outro postulante, que você rejeita no caso, né, não chegue ali de repente a um segundo turno ou não vença na eleição. Esse assunto é o tema do nosso quadro Ponto de Vista de hoje. Na Jovem Pan News, Ponto de Vista. Muito bem, trazendo mais detalhes sobre a pesquisa mencionada, a Quaest ouviu 2.004 pessoas entre 9 e 13 de abril. Margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos, grau de confiança 95%. Levantamento foi registrado no TSE sob o número BR 09285/2026. E para falar sobre esse recorte do resultado, a Jovem Pan News Paraná conversa a partir de agora com o advogado, professor de Direito Penal e Processo Penal do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Paraná, Norberto Bonamin Júnior, e também com o presidente executivo do Instituto Monitor da Democracia, Márcio Coimbra. Boa tarde aos nossos convidados. Começo perguntando aqui primeiro, né, a visão do Márcio a respeito do recorte que demonstra a questão de rejeição. Será que a rejeição vai pautar as eleições desse ano? Rafaela e Manuela, muito obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez conversando com a audiência qualificada de vocês. Olha, o que tenho visto é o seguinte, o Brasil continua refém, pelo menos até este momento, da polarização. E estando refém da polarização, ele está diante de um duelo de rejeições. Mas isso não quer dizer que essa eleição vai ser pautada por este duelo. Nós ainda temos muita água para passar debaixo dessa ponte, e esse processo eleitoral brasileiro é muito longo, e eu lembro que as pessoas começam a se preocupar realmente com eleições quando a gente tem o início do horário eleitoral gratuito, por volta de agosto, então depois da Copa do Mundo. Até lá, a gente vai estar diante de um cenário que vai oscilar, especialmente de acordo com a popularidade do governo e também com os movimentos do bolsonarismo, e só ali mais para frente nós vamos entender como esse processo vai lidar. Até porque o governo ainda é refém de problemas externos, como a questão das guerras, que mexe com o preço do petróleo e mexe com a economia brasileira, também com déficit fiscal, que também mexe com o bolso do brasileiro, o preço dos alimentos, tudo que a gente tem visto, e também a gente tem uma direita que, representada pelo Flávio Bolsonaro, tem um teto de vidro, e que nós sabemos que o PT sabe explorar muito bem. Portanto, a gente não tem nada desenhado ainda, mas a alta rejeição, respondendo a tua pergunta, ela é claramente um sintoma desse processo eleitoral polarizado até o momento que nós vivemos até aqui. Vou passar a palavra para o doutor Norberto Bonamin Júnior, que também está com a gente, para entender, doutor, qual que é a sua análise também. Acho que principalmente sobre o peso, né, de uma rejeição neste momento para os pré-candidatos, e aí, claro, as lideranças ali na pesquisa, que são os líderes também em rejeição, e o quanto isso, de fato, para a gente entender se a análise bate ali na sua visão com a do Márcio Coimbra, que está com a gente, o quanto dessa rejeição e dessa polarização será levado adiante lá para o período, de fato, da campanha, a hora que isso começar, para depois do dia 5 de agosto, que é o prazo para as convenções partidárias. Muito boa tarde. Doutor, acho que o microfone está fechado aí no seu computador. Vamos ver se é isso, para que o seu áudio chegue aqui para todos nós também.
Obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês, Rafaela, Manuela. E me parece sim que a rejeição, vamos entender que hoje o que nós temos é um retrato do momento, né? Como bem falou o nosso colega, falta muito tempo para as eleições, eu acho que tem muita água para passar embaixo dessa ponte, mas esse retrato, ele é importante para nos demonstrar aí os próximos passos, tanto para as campanhas, né? O que me deixa muito preocupado sempre, quando falamos de polarização, é a chamada polarização ideológica, né? Se nós tivéssemos uma polarização em volta de pautas concretas, diálogo entre as partes, mas realmente a gente não vê isso, né? Então são pautas ideológicas que me parecem muito mais hoje, antes de começar a campanha eleitoral, me parece muito mais torcida de futebol do que eleição propriamente dita. Não temos ainda propostas bem formuladas pelas partes, e ainda, obviamente, embora que diminua sensivelmente a possibilidade de termos uma terceira via, essa polarização, mas é dentro do caos que nós conseguimos, talvez, levantar alguma ideia diferente. É dentro desse caos que nós podemos ter uma terceira via, talvez não para essa eleição, mas para um futuro. Identificarmos novas lideranças, identificarmos novas propostas, porque o que eu acho que realmente está nos faltando são pessoas com propostas. E nós temos que talvez ser menos torcedores e mais céticos na hora de fazermos a nossa escolha. Mas também, respondendo a sua pergunta, eu acho que a rejeição hoje ela é um balizador muito importante. É o chamado voto negativo. E isso, se fosse hoje, esse retrato que a pesquisa nos traz hoje, nos mostra isso, com certeza. Bom, queria ouvir também a sua visão sobre a questão de uma rejeição ser irreversível, né? A rejeição, ela pode ter uma mudança de quadro brusca quando você tem ali, por exemplo, esse duelo do cenário que apresenta hoje aí 2 candidatos, né? Disputando ali numericamente a liderança das pesquisas com rejeições também muito altas? Me parece que sim, né? Eu trabalho muito com direito eleitoral, né? Fazemos a parte de crimes eleitorais, então a nossa experiência em relação a isso diz que sim, o voto negativo faz com que a pessoa deixe de realmente ver aquilo que é importante, né, para sua decisão. O seu candidato, muitas vezes o eleitor acaba não vendo quais são as propostas reais do seu candidato, simplesmente para não votar no outro. E isso é um problema, porque quando nós votamos em pessoas, e o nosso sistema nós votamos em pessoas, nós deveríamos ver as propostas e a possibilidade fática real dessas pessoas realizarem o que elas propõem. Muitas vezes só a boa vontade não nos garante uma possibilidade de fazer realmente, colocar em prática os projetos. Então, quando eu voto só para não votar no outro, porque eu rejeito o outro de qualquer forma, e hoje principalmente ideologicamente eu rejeito o outro, eu deixo de ver as suas propostas, desse que eu estou rejeitando, porque eu já rejeito de plano, e deixo de ver as propostas do meu candidato. Será que as propostas do meu candidato são viáveis? Ou eu só voto nele para não votar no outro? Isso é um problema. Isso é uma questão que nós temos que discutir profundamente na nossa sociedade. A gente escuta muito, né, de marqueteiro político principalmente, que prefere 1000 vezes trabalhar com aquele candidato que não é conhecido, que o desafio é justamente, né, torná-lo conhecido, do que virar rejeição, porque a gente sabe da dificuldade de convencer aquela pessoa que já respondeu não voto nesse de jeito nenhum, de talvez, né, levar em consideração ali mais uma vez. Aí vou passar para o Márcio Coimbra para a gente entender também essa rejeição nesse momento ainda de pré-campanha e o quanto você já falou um pouco, Márcio, sobre a possibilidade de termos crescimento de outras candidaturas, mas o quanto a liderança de rejeição desses 2 polos pode representar chance justamente do marketing ali das outras pré-campanhas de crescimento para chegar como algo viável ali no início de uma campanha, porque a gente sabe que no Brasil existe uma tendência do voto útil acontecendo no primeiro turno, então se não chega com um mínimo de viabilidade lá no início da campanha, com números que pode ser que venha a chegar num segundo turno, aí acaba morrendo na praia, vamos dizer assim. Exatamente.
É um risco e a gente sempre trabalha com esses números quando está trabalhando com as campanhas. Agora, o Brasil tem apresentado um movimento muito interessante nas últimas décadas, que você tem visto o quadro eleitoral se movendo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lembrar, por exemplo, da eleição de 2014, aonde a gente teve ali a queda de Marina Silva nos últimos dias, quando ela foi atacada pelo PT, o crescimento da candidatura de Aécio Neves, isso tudo num polo antagônico ao petismo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que existe um espaço para movimento de votos entre as candidaturas. E especialmente no campo da direita, eu não vejo esse voto ainda consolidado em Flávio Bolsonaro. Quando a gente vê dentro da pesquisa, a gente mergulha dentro dela, nessa pesquisa da Quest, nós vemos que dentre os eleitores de Flávio Bolsonaro existe um percentual ainda que pode mudar de voto, né? E esse percentual que pode mudar de voto, ele é o mais importante para ser trabalhado pelos outros caminhos que existem hoje de candidaturas dentro da direita brasileira. O bolsonarismo, ele responde por 22% do eleitorado. Então você tem aí cerca de mais de 25% ainda dentre os votos que tem Flávio Bolsonaro para serem disputados por outros candidatos. E a montagem de palanques vai fazer sempre uma diferença nesse sentido, o número de candidatos, os candidatos a vice, e também uma coisa que eu lembro sempre, a possibilidade do PT desmontar a candidatura de Flávio Bolsonaro com os programas de eleitorais gratuitos. A gente sabe que o PT consegue baixar sempre o nível da campanha para golpes abaixo da cintura, como aconteceu em 2014, e consegue desmontar certas candidaturas. Então, tem que ver se o remédio que o PT vai usar para desmontar a candidatura, ele vai ser numa dosagem muito forte, a ponto de tirar Flávio Bolsonaro de um segundo turno, e se isso é interessante para o PT, porque até o momento o PT diz que prefere enfrentar Flávio no segundo turno do que um outro nome. Então acho que são nuances que a gente precisa ter sempre no nosso radar para a gente entender esse processo eleitoral, mas o que eu quero dizer em conclusão o quadro eleitoral, ele não está desenhado definitivamente. Existe muita água para passar por debaixo dessa ponte ainda. Doutor Norberto, aí vou querer a sua análise. Concorda, né, com isso? Porque a gente falou muito em terceira via, nós jornalistas, lá na eleição de 2022, e acho que uma parcela ali da sociedade que acompanha mais de perto esse bastidor ali eleitoral, vou chamar assim, né, para fora do período da campanha, já entrou em 2026 meio cético com essa história de terceira via, de possibilidade de uma outra candidatura ganhar espaço e ganhar força para um início de campanha que esteja fora dessa polarização que a gente vê hoje, por enquanto, nas pesquisas eleitorais. Você entende, doutor, que ainda há espaço para crescimento de outros nomes chegarem com viabilidade na campanha também? Eu acho sim. Eu acho sim, e além de achar, eu espero que isso ocorra, né? Nós não sabemos o teto que atingiria uma terceira via, se seria um teto capaz de fazer sombra a essa polarização que existe, ou seria uma terceira via que alavancaria um segundo turno numa coligação com algum dos candidatos. Mas eu acredito sim, me parece que a população hoje procura uma alternativa, e essa alternativa tem que ser uma alternativa de ideias, tem que ser uma alternativa que saia dessa polarização baixa, dessa polarização vil, agressiva que existe hoje entre os candidatos. Concordo com o professor que, na verdade, a gente está muito no início ainda, isso vai refletir muito nos tribunais ainda, né? O professor mesmo diz que, na verdade, o PT tem uma forma baixa de fazer, muitas vezes, as eleições, agressões baixas, e isso acaba no judiciário.
né? Isso nós vemos aí depois de cada campanha, cada dia eleitoral, cada anúncio em jornais, em rádios, em televisão, a procura que é feita aos comitês jurídicos dos partidos são elevadíssimos para nós judicializarmos essas condutas. E muitas vezes tem êxito, né? Então, até essa polarização, além de tudo, depender se realmente o presidente Lula vai ser candidato, se vai se manter a pré-candidatura do Flávio, se as terceiras vias vão aparecer. Eu acho que falta muito ainda. Só que me parece também que o problema da polarização é nós não termos nomes viáveis. E aí também me parece que é importante nós discutirmos me parece que nós perdemos 4 anos de discussão de pessoas que poderiam vir tomar a frente dessa discussão. Os partidos, e principalmente os partidos ligados a essa polarização, não nos trouxeram pessoas que pudessem ser alternativas a eles mesmos, seja por idade, seja por conveniência, seja por opção popular mesmo. Então, hoje, as pesquisas que são feitas, e muito bem como vocês falaram, muitas vezes não estimuladas, as pessoas dizem o nome que estão mais na mídia, os nomes que estão mais à frente. Mas tudo isso tem muito o que passar ainda, e eu acho que existe espaço para a terceira via sim, espero que tenha mais espaço para a terceira via, só que ainda me parece um pouquinho prematuro nós analisarmos o teto, né? Até onde que vai uma terceira via? Se vai ser capaz de fazer, como eu falei no início, fazer sombra a esses 2 pré-candidatos que nos aparecem à frente e com a maior rejeição. Bom, a gente vê que até os políticos, né, estão traumatizados com a história da terceira via lá na última eleição, que eles mesmos, quando a gente fala nisso, falam, não me chame de terceira via, eu sou uma outra opção, eu sou qualquer outra coisa, mas não sou terceira via, não. Né? Então a gente vê isso sendo externado até por eles mesmos, para eles não serem colocados nessa caixinha que vai remeter ao que a gente viu acontecer lá em 2022. Mas agora, Coimbra, passando para ti, eu queria te ouvir sobre um ponto que o doutor trouxe ali, né, o doutor Norberto, que acho que é muito relevante, que a gente passou 4 anos alimentando essa polarização. E aí, os maiores interessados na polarização são os 2 nomes ali que estão justamente envoltos nela, porque trabalham justamente em cima dessa rejeição do outro lado. Então, para eles, muito mais interessante estarem só os 2 ali nesses polos, né? Claro, a gente teve a troca ali de Jair Bolsonaro para o Flávio Bolsonaro, mas se aproveitando desse mesmo capital político. Como fazer agora, então, aí, né, para que a gente tenha em um período de 3 meses, a gente está falando para início de campanha, para que aconteça o que a gente não viu acontecer em 4 anos, que deveria ter sido uma construção de outras possibilidades? Realmente o Norberto colocou muito bem, a gente tem aí essa polarização que faz parte do modelo que a gente está vivendo nos últimos anos e que não sofreu nenhum abalo sem o surgimento de novas lideranças nos últimos tempos, mas isso também a gente pode enxergar num nível mais macro. O mundo inteiro está passando por um processo de polarização. Então a gente precisa olhar desde o Brexit, a primeira eleição do Trump, as eleições que nós tivemos posteriormente, são eleições em todos os lugares do mundo, extremamente polarizadas. Então, o Brasil, ele não é simplesmente o único culpado por isso. Claro que nós poderíamos romper esse estado de coisas, mas esse estado de coisas, ele não vem só do Brasil, ele vem do mundo inteiro. E me parece uma dinâmica muito trazida pelas redes sociais, aonde todos têm voz e todos têm uma voz muito raivosa, né? Todo mundo dá uma opinião e sente a liberdade de ser raivoso com todas as outras pessoas que estão do outro lado, não importa de que lado você esteja, e isso cria um sentimento de antagonismo muito grande. E esse sentimento de antagonismo criado pelas redes sociais, ele estimulou esse processo de polarização no mundo inteiro. E o Brasil, ele não está isento disso. O Brasil faz parte também, talvez o país
que mais, ou um dos que mais consome redes sociais no mundo, e por conta disso ele acaba sendo pautado dentro deste campo. A maior parte das pessoas se informa sobre o processo eleitoral, os candidatos e tudo que diz respeito à política pelas redes sociais, especialmente muito por fake news, que são produzidos também pelo outro lado, de parte a parte. Então, exatamente, a gente fica nesse processo onde não surgem novas lideranças, porque também a gente está num processo de autofagia, a gente está num processo onde nós estamos alimentando e retroalimentando esse processo de raiva de uns aos outros por intermédio das redes sociais, que acabaram dando corpo a esse processo de polarização que a gente tem nas eleições e na política, que não é diferente de tudo que a gente vê no nosso cotidiano. Então, como eu digo, o Brasil não é o único país refém disso, muitos países passam por isso, praticamente todos, mas o que nós vamos ver nessa eleição é talvez mais um sintoma de um problema maior e que paira não só sobre a política, mas sobre tudo, por intermédio das novas formas de comunicação que nós temos hoje entre todos. Queria te ouvir, Márcio, sobre o ponto, né, que trouxe o nosso convidado a respeito das eleições estarem extremamente abertas nesse momento, né, das questões não serem definitivas e da gente estar muito distante de um cenário, de uma leitura em relação a esse quadro. Até para ter alguma certeza, olhando daqui, em relação a esse desenho do processo eleitoral desse ano? Olha, a gente, esse momento é que a gente está diante de um quadro eleitoral polarizado, e ele deve continuar polarizado. Se a gente tiver uma entrada de uma terceira via, ou de um nome que vai disputar com Flávio Bolsonaro, ele vai disputar com o objetivo de polarizar com Lula também do outro lado. Se for Ronaldo Caiado ou outro nome, ele não vai entrar como uma proposta alternativa aos dois. Ele vai tentar roubar os votos de Flávio Bolsonaro, ocupando o seu lugar na polarização. Então, como o Norberto bem colocou, nós hoje não sabemos se Lula será candidato, porque eu acredito, aqui em Brasília se fala muito nisso, de que Lula não quer ter uma biografia manchada perdendo a sua última eleição, a última eleição que ele disputaria. Então, se ele vê que existe uma chance real dele perder, talvez ele pule fora. Flávio Bolsonaro também pode ter, por intermédio do seu telhado de vidro, ele pode ter a sua candidatura aí alvejada pelos ataques do outro lado e também pode vir a acabar desistindo. Mas fato é, mesmo que eles sejam substituídos, nós teremos de lado a lado, respondendo a tua pergunta objetivamente, nós vamos ter uma polarização, e essa polarização ela deve se manter, uma polarização entre esquerda e direita, que vai até o dia da eleição e depois passa e começa com o próximo governo também da mesma forma. Quero agradecer demais a presença dos nossos dois convidados aqui, o advogado, professor de Direito Penal e Processo Penal do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Paraná, o Dr. Norberto Bonamin Júnior, e também com o presidente executivo do Instituto Monitor da Democracia, Márcio Coimbra. Muito obrigado pela atenção com a audiência da Jovem Pan News. Infelizmente não temos tempo aqui para mais nada, mas já fica o convite para voltarem mais vezes, porque pesquisa eleitoral é o que não vai faltar, né? E assunto aí de eleição para a gente fazer esses recortes mais para frente, entender, né, o que de fato se cumpriu ou não, também não vai faltar. Então já fica o convite para estarem com a gente novamente aqui na Jovem Pan News Paraná. Agora 4 horas e 57 minutos.